Olá, estamos de volta com o programa Resenha Livre. Em nosso estúdio nós recebemos hoje o Dr. João Paulo Pedroso e o Dr. Antônio Guerch. Estamos falando sobre o tabagismo. Dr. João Paulo, vamos fazer algumas perguntas que acho que as pessoas que estão em casa têm bastante curiosidade de saber, né? Alguns mitos e verdades a respeito do tabaco. Primeiro, qual é o risco real do fumante passivo? Isso é uma boa pergunta, Nive, e essa é uma situação que a gente convive diariamente. Qual é o maior problema hoje? Nós temos várias crianças que convivem com pessoas que fumam, temos algumas gestantes também que vão ter filhos e também com esposo fumam, às vezes moram em ambientes de vários fumantes. Então, assim, o tabagista passivo, qual que é o conceito dele? É toda aquela pessoa que está ao lado de quem fuma e que vai inalar junto a fumaça, a situação. Ele não vai ter a intoxicação que o tabagista vai ter. É um nível menor. Ele vai ser contaminado, vamos colocar contaminado entre aspas, assim, ele vai ser lesado numa intensidade menor. Mas ele vai estar num ambiente poluído pelo tabaco. Né? A mulher que fuma e amamenta, passa pelo leite? Existem estudos que você deixa o nenê mais irritado, o nenê fica mais agitado. Não, eu digo assim, não está dando mamãe fumando em cima do neném, não. Ela fuma Sim, ela transmite, ela assim, não é que a amamentação passa dela, pelo leite, ela consegue liberar toxinas do tabaco na amamentação. Então, existe alguma recomendação para a mulher que fuma e está amamentando? É melhor fumar bastante tempo antes? Tem alguma coisa? Não, o ideal é que ela não fumasse nada, né? Assim, porque você pode fazer a impregnação tanto no leite quanto na fumaça, né? Então você teria duas situações de inconveniente para esse nenê. Você teria a fumaça do ambiente e a situação A criança seria aí o fumante passivo? Seria o fumante passivo, Tanto o fumante passivo, aquele que recebe a fumaça, quanto a criança pelo leite, o malefício em relação ao usuário do cigarro é maior ou menor, doutor? Não, o bebê, pela fragilidade dele, ele vai sofrer mais. Mas, na verdade, ele sofre mais pelo leite. Vamos imaginar assim, a mãe é fumante, ela não vai parar de fumar. E ela está com o bebê, ela vai amamentar. Então, nessa situação, de fato, é melhor ela não amamentar ou é melhor ela amamentar e não fumar em cima do bebê, pelo menos? O ideal seria não fazer nada, mas assim, se você eu tô falando isso porque a gente tem muitas mulheres, né? Eu vejo muitas mulheres. Mas se você não tiver uma opção melhor, o melhor seria não fumar em nenhum momento. Essa é a melhor situação. Se a pessoa for difícil ou não tiver como parar, o ideal seria não fumar quando estiver amamentando, próximo à amamentação. Isso, dá um tempo até desintoxicar. Tentar melhorar o ambiente, melhorar a situação, aí amamentar. Isso seria uma situação. Mas o que eu ia falar é que assim, o fumante passivo, ele é agredido nas duas extremidades. Então assim, nas duas extremidades da vida. O que acontece? Você quando nasce, você vai ter o problema da criança que acabou de nascer e aquele idoso também que mora em casa de fumantes. Esse idoso, ele vai sofrer demais as mazelas do cigarro, porque esse cidadão já é fragilizado. Então, o que acontece? É aonde vai estar mais propenso a pegar uma pneumonia, a uma rinite, a uma sinusite, a algum processo de vias aéreas superiores, só pela inalação da fumaça. Entendi. Então, esse indivíduo também é fragilizado. Entendi. Então, são os dois níveis, a pessoa bem de idade e a pessoa recém-nascida. Fumar e não tragar, melhora alguma coisa? São as perguntas que as pessoas querem, né? Que o fumante tem que encontrar tem muita gente que acha uma desculpa. A pessoa fala, olha, não, eu fumo, mas eu não trago. Porque eu fumo, mas não trago. Então, esse indivíduo é o que mais tem. Assim, é a melhor desculpa dele. Então, mas é melhor ou tanto faz? Não, ele está sendo prejudicado do mesmo jeito. Fumar e beber água depois, ou fumar e lavar a boca depois. Inclusive esse do hábito de não tragar, a pessoa acha
que está tranquila, mas uma das principais complicações do cigarro é com relação aos dentes. Então, assim, o fato do cara não tragar, não quer dizer, você pode ver que com o tempo ele vai estragar toda a arcada dentária dele também, e não é nem questão de tragar, é questão dele colocar e também tem o câncer na boca. E fazer o câncer de laringe, o câncer de boca. Mas pro de pulmão ele ficaria melhor se ele não tragasse ou não, é a mesma coisa. Então já que vai fumar, trague de uma vez. Se for fumar, faz tudo. Já traga. Na verdade, a gente não quer que trague. Não quer nem que fume, nem que trague. Mas então é mito. É bobagem isso aí. Fumar e depois beber água ou lavar a boca. Eu conheço alguns fumantes que fumam, depois bebem bastante água e fala, bom, tô melhor. Isso é uma questão interessante, mas assim, uma coisa importante, até nos grupos de apoio aos tabagistas, as pessoas utilizam muita água como tratamento. Então, assim, muitas pessoas, para parar de fumar, são orientadas a, quando tiver muita vontade de fumar, beber água, não fumar e beber água. Mas então a água, fazer uma substituição. Para fazer uma substituição. Mas então a água não dilui nada. Fumou, beber água não adianta nada. Nem lavar a boca. Não, lavar a boca, sim, ele vai conseguir fazer uma limpeza, teoricamente, assim, o cheiro do cigarro, talvez ele vai conseguir. Sim, mas aquela nicotina que está ali não adianta. Vai ser ruim para ele também. Também não tem solução, não então, vai por ter aí. Muita solução, E os cigarros light? Porque tem vários teores, né? Você pega, por exemplo, tem aquele o tradicional vermelho, tem 7, tudo o outro tem 3, e aí tem um fraquinho que tem 1. Hoje em dia, então, melhor fumar o fraquinho? Tem bastante, na verdade, assim... Esse do 7 para o 1, isso daí representa também um benefício direto à saúde? Você tem algumas situações onde você vai ter problema de qualquer jeito. Mesmo você diminuindo a composição, você tem a química do cigarro. Então, assim, você vai mudar a composição da nicotina. De repente, a nicotina, o alcatrão, né? O alcatrão. E tem alguns cigarros também hoje que tem um filtro maior, um filtro menor, sem filtro. Então, assim, tem várias modalidades. Mas, na verdade, assim, o efeito é pouco, assim, você não vai, o cigarro vai te trazer o malefício do cigarro. Sim, mas aquela pessoa que está fumando um de 7, que tem 7 gramas, né, de nicotina, 7 de alcatrão, ele passa reduz para o de 1. Vou te dar o exemplo do cara que toma 7 facadas e o cara toma uma facada só. Então, assim, vai ter benefício? Vai, assim, menos pior. Menos, que você não pode falar assim, não, fuma de 1 que é melhor, mas não assim, é tão ruim. Então, mas se você, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, eu vou te dar um tiro com uma bala só, e vou te dar 6 tiros com 6 balas. Entendi. Aí você, de qualquer jeito faz mal. De qualquer jeito você vai fazer mal. Mas é menos pior. Mas, doutor... Então, aquela pessoa que está fumando de 7, se ela conseguir fumar a mesma quantidade de cigarro, naturalmente, né? Também não adianta ela fumar 7 cigarros. Mas se ela está fumando um que tem o teor 7 e passar a fumar a mesma quantidade, teor 1, ela tem melhora um pouco. Uma redução de dano. Melhora assim, um pouco, mas ainda está condenada. Mas esse pode ser um mecanismo colocado pela indústria também para manter a pessoa no vício. E hoje porque você com a sensação de que você... Então, isso para ir parando. A pessoa que quer ir parando e tenta, eu vou fumar um mais fraco, depois eu vou fumar outro mais fraco, para ela ir se desacostumando. Então, emocionalmente, não funciona. Não, até pode ser útil, mas assim, existem outras terapias melhores que esse tipo. Então, assim, hoje nós temos os adesivos de nicotina que você vai tirando, aí é o profissional de saúde que está atendendo. Mas aí você está pondo nicotina dentro de você da mesma forma também. Então, mas eu estou trocando. Mas aí pelo menos não tem as outras substâncias tóxicas. Não, você tira os mais de 4.000 elementos do cigarro químico, da química de um cigarro. Mas por que eles põem tanta coisa lá dentro? Por que não põem só o tabaco? E é uma coisa interessante, só para curiosidade de vocês aqui, tem mais de 5.000 elementos tóxicos em um cigarro. Os mais famosos que a gente fala é, por exemplo, formol. Você acredita que tem formol no cigarro? Mas por que põe isso no cigarro? É processamento do produto. Assim, não dá para fazer um cigarro só com a folha do tabaco? Você tem
aqueles removedores de esmalte, Acetona. acetona você tem também, você tem veneno de rato, tem situações... Mas por que eles fazem uma coisa assim tão péssima? Não tem jeito de fazer um cigarro melhor? Isso eu estou falando, o cigarro assim, então, agora o fumante marcas. Falando, não dá para você fazer um cigarro melhor. Então, mas falando de marcas boas, agora você imagina o tanto de cigarro contrabandeado, de cigarro de fontes indeterminadas. Que aí só Deus sabe o que tem. Exatamente. Isso aí. Nesse sentido, João, eu tenho visto alguns jovens e algumas pessoas que eu conheço que estão fumando paieiro. Que é de palha. Fumo de corda. O fumo de corda. É menos mal? O fumo de corda, ele é mais natural. Assim, ele não tem tanta química quanto o cigarro industrial. Mas ele não deixa de ser também uma espécie de fumo que você está ingerindo, que você está inalando e ele vai ter o efeito também nocivo para o seu pulmão. Seria numa carga menor. Mas então é menos pior. Ainda que seja sem filtro. Então, mas é assim, a gente prefere não ficar falando muito menos pior, porque senão você vai estimular. Incentivar, exatamente. Então, perfeito. assim, na verdade, o que acontece? O palheiro é mais antigo, é uma coisa mais natural, mas ele tem o efeito danoso também. O cachimbo também tem um efeito danoso também. O charuto também. Todos no mesmo grau de cigarro ou não? Chocolate, sabor chocolate, sabor menta. Mas assim, entre eles, o cachimbo, o charuto, o paieiro e o cigarro tradicional é o pior. É o pior. É o pior que a pessoa pode fazer. Os outros são piores também, mas só que não tão piores. Mas assim, o ideal é só cigarro de chocolate, daqueles da Pan. Piores. Isso. Entendi. A gente fica procurando, né, alguma coisa assim para parecer menos pior, mas não tem jeito. Com filtro e sem filtro. O filtro, ele é uma barreira, né? Então, assim, ele vai te ajudar a ter uma defesa, entre aspas, né? Mas ele é uma barreira. Então, assim, você vai proteger um pouquinho. Mas é aquela história também que vai ser danoso também. Dr. Guercio, o fumante, por exemplo, que fuma por longos anos e desenvolve uma doença, um câncer, por exemplo, ele pode processar a companhia de tabaco? A gente teve um caso famoso nos Estados Unidos, virou até filme, né? No Brasil, a gente não vê essa prática. Poder até pode. O nexo de causalidade até se consegue demonstrar. A pessoa demonstrar a utilização do cigarro durante muitos anos, o vício que existiu e a causa da doença existente, um câncer que provavelmente vai levar essa pessoa a óbito, tá? Mas a gente não consegue enxergar no Brasil as pessoas se utilizando do acesso à justiça, buscando o judiciário para buscar uma ação indenizatória. Quer dizer que poder pode, mas ninguém está fazendo isso. Ainda não se abriu esse leque no Brasil de possibilidades para que as pessoas busquem a tutela jurisdicional. Em algum lugar do mundo as companhias são condenadas? Sim, a gente vê sim a condenação de indenizações milionárias, inclusive. Talvez, como nós estávamos conversando no bloco anterior, nós estamos passando por um momento de transição. Quem sabe mais algumas décadas aí pela frente, nossos netos já tenham essa consciência de que quando sofrer o malefício do cigarro, poder buscar aí essas indenizações. Nesse momento, no momento atual que nós estamos, nós não encontramos as pessoas buscando como referência, tá, as ações indenizatórias para tentar reparar o prejuízo causado. Entendo. Dr. João Paulo, e com relação aos cânceres e as doenças cardiovasculares, como é que o senhor poderia explicar para as pessoas que estão em casa os perigos e isso é uma coisa muito importante. De contornar isso. Quando a gente vai divulgar os malefícios do tabaco, essa situação toda, a gente pontua bastante nesse aspecto. O cigarro hoje, 95% dos cânceres de boca e de laringe tem relação com o cigarro. 25% dos acidentes vasculares cerebrais, tanto na forma isquêmica quanto na forma hemorrágica, tem ligação com o cigarro. É o derrame. Não, mas o derrame é quando rompe o vaso. A isquemia é quando fecha o vaso, aí você teria essa situação também causada pelo cigarro. Ele faz uma alteração a nível vascular, tanto de
no sentido de romper. A isquemia, então, não é um derrame. A isquemia, não. A isquemia, você seca um pedacinho do seu cérebro, onde aquele vasinho iria... Mas tem um efeito parecido com o derrame. Na verdade vai ser a mesma, porque o outro extravasa o sangue também vai fazer... mas o efeito é a mesma coisa, o estrago é o mesmo. 25% vão dar esse problema. Com relação aos infartos agudos do miocárdio, 45% dos casos tem relação com o tabaco. Agora a parte pulmonar que é a mais agredida, vamos dizer assim. Então, 80% dos tumores de pulmão tem ligação com o cigarro. O cigarro é o principal fator desencadeador dos tumores de pulmão. A pessoa que fuma tem 10 vezes mais chance de ter um tumor de pulmão do que uma pessoa que não fuma. Isso falando só do cigarro. Você tem a herança genética, você tem outros fatores também muito fortes para esse tipo de doença. Câncer de mama. Câncer de mama, ele não tem muita relação direta, mas assim, também pode atrapalhar. Ele pode atrapalhar, porque o câncer de mama ele é uma situação não tão relacionada ao cigarro, para o aparecimento dele também. Tem mais o fator genético, é mais forte do que o tabaco. O câncer de pulmão tem muito a ver com o cigarro, não tem tanto a ver com a genética, o câncer de pulmão, ou é importante também? Os dois, só que o cigarro é muito intenso no pulmão, na mama nem tanto. Mas, por exemplo, você pega o pulmão, a laringe, que também é um órgão-alvo fácil do tabaco. Você tem, além dos tumores, você tem as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é o enfisema pulmonar. Então, esse indivíduo também tem muita chance de desenvolver um enfisema pulmonar ao longo da vida dele, se ele fumar. Então, isso é outra situação. E uma coisa interessante, só para vocês terem um número na cabeça, para vocês verem a gravidade hoje, nós vivemos uma epidemia mundial do tabagismo. Isso não é, falando em nível de planeta. A cada 2 segundos hoje morre uma pessoa por alguma complicação do cigarro no mundo. Esse é um número assustador, assim, ele mata mais que qualquer guerra hoje que esteja acontecendo no planeta. Então, nós temos uma epidemia mundial de tabaco. É uma verdadeira guerra química, então. Exatamente. E isso é um dado assustador, porque se você contar 1, 2, morreu alguém. O Brasil no ranking dos países... Nós temos hoje... Como é que é a nossa posição? Então, nossa posição, infelizmente, nós estamos entre o 3º e o 4º lugar dos maiores países que fumam do mundo. Quantas pessoas morrem em decorrência do cigarro hoje, no Brasil? Mais ou menos, em torno de 200 a 250 mil pessoas por ano. Elas vão morrer por algum tipo de complicação. Ou eles vão infartar, ou eles vão desenvolver o enfisema, ou vão ter um tumor de laringe, ou vão ter um tumor de pulmão. Mas, por outro lado também, doutor, o sistema que está sendo desenvolvido no que diz respeito à saúde também está segurando muitas vidas ao longo desse tempo que vem sendo implementadas essas leis. Isso. É que, na verdade, assim, a gente tem, são ações pontuais, né? Assim, o mundo inteiro está se mexendo para tentar melhorar os números com relação ao tabaco. Mas é uma briga ainda que a gente tem muita coisa para fazer. Nós estamos longe de terminar essa... Como é que a gente pode pensar assim em uma estratégia? Como se estrutura um projeto para parar de fumar? E em quanto tempo a pessoa já começa a ver benefícios? Nós temos várias linhas de tratamento. Assim, como eu falei para você, a gente tem um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas, uma equipe multidisciplinar. Isso já é um tipo de terapia. Mas em casa a pessoa não consegue. Não, então, imagine-se assim, você tem tratamentos em que você pode fazer a terapia de reposição da nicotina, que você usa o adesivo, e você pode usar um antidepressivo chamado bupropiona. Que a pessoa fica super animada. Dá muita alegria. Você troca um pouquinho. Você começa a usar o BUP, geralmente com 3 a 4 semanas, usando a bupropiona e o adesivo e fazendo uma terapia, porque nós temos grupos incentivadores de parada de fumar. Nós temos o CAPS-AD hoje, tem um modelo de 4 semanas de atendimento.
Então você tem um trabalho do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, de várias pessoas envolvidas no processo, onde a pessoa passa por vários ciclos e já começa a experimentar uma sensação de tirar essa fissura, vamos dizer assim. Nós temos até um produto interessante chamado Kit Fissura, que a pessoa são algumas essências, algumas ervas, algumas coisas que a pessoa carrega aquilo. Quando a pessoa está com vontade de fumar, ele usa esse kit fissura. Ele cheira esse kit fissura. Aquele cigarro eletrônico, cigarro eletrônico não, que é só vapor. Só fumaça, só vapor. É bom. É bom então assim, porque tem pessoa que não consegue porque eu acho que muita gente... Mas ele é proibido no Brasil, né? Não, assim, não é que é proibido, ele não está... Não sei, eu vejo vendendo em todo lugar. Não, mas o Dr. West tem razão. Ele não é reconhecido como um tratamento aqui no Brasil. Entendi. É que as pessoas usam por outros meios, assim, eles arrumam... porque tem para vender na feira. Mas é uma coisa não regulamentada. O Dr. West tem razão. Então, assim, mas as pessoas usam e, assim, ele não é que ele seja bom ou ruim, mas ele é um fator como se você usasse para... A pessoa tem que ter alguma coisa, tem pessoas que não conseguem. Outro dia eu vi um homem, achei muito engraçado, ele fuma um cigarro apagado. Eu fiquei olhando aquilo, daí fui comentar com outras pessoas que estavam perto, que conheciam, eles falaram, não, ele fuma um cigarro apagado. Fica com ele cigarro, fica com o cigarro na mão como se apagado. Quer dizer, foi um caminho, né, que a pessoa Tudo isso encontrou. Também nada vale se não tiver a boa vontade da pessoa, sim, né? Não, isso que o Dr. West está falando é muito importante, porque o trabalho para você parar de fumar é um trabalho 50%, 50%. Você tem que ter 50% de vontade de querer parar. Porque o que a gente observa também é que as pessoas que quando querem parar, ou porque tomou algum susto, ou passou mal, ou teve alguma perda familiar, alguma coisa assim. Geralmente morre alguém próximo. Aí a pessoa assusta e vai procurar ajuda. Então, assim, o que acontece? Nessa hora, se a pessoa estiver motivada, você consegue recuperar essa pessoa. Agora, uma coisa interessante também, nós temos grupos motivacionais, você tem grupos de experiência, quase como uma terapia em grupo que você faz nas associações anti-alcoólatras. Então, assim, você reúne a experiência de algumas pessoas e as pessoas vão te falar, eu parei de fumar, eu parei de fumar com 3 semanas, eu parei de fumar imediatamente. Dá um apoio, né? Sim, isso ajuda muito, isso... Essas terapias a laser, tipo acupuntura laser, várias pessoas têm feito isso, funciona? Tem tido boa resposta. Tem alguma explicação para isso? Científica ou está dando certo? Não, a origem dessa técnica da orelha seria pela acupuntura mesmo. Nós temos algumas clínicas de acupuntura que trabalham em cima disso e também. E tem dado bons resultados, né? Eu tenho visto. Porque você trabalha a ansiedade e trabalha o vício e a doença, né? Então aí esse eixo é importante, porque a acupuntura também tranquiliza e acalma a pessoa e aí você consegue bons resultados. Em quanto tempo a pessoa fica limpa de novo? E qual é o médico, se a pessoa não quisesse servir desse sistema do CAPS, qual seria o médico que a pessoa procura? Geralmente, assim, essa pergunta que você falou, quanto tempo que você vai ter um pulmão bom, isso aí não existe essa resposta. Você tem, porque cada organismo é de um jeito. Então, assim, e depende, é muito dose dependente. Então, assim, às vezes o Dr. Guerch fumou 20 cigarros por 10 anos e você fumou 40 cigarros por 3 anos. Quem que vai desintoxicar primeiro se os dois pararem juntos? Não existe uma regra ainda para isso. A gente consegue melhorar a sua performance. Os dois vão melhorar. Só que você vai ter, de repente, um tempo e ele vai ter outro tempo. Mas a pessoa pode ter esperança que algum dia ela vai ficar... Não, assim, mas uma coisa... Zerada. Dá para zerar? Uma coisa que as pessoas confundem muito, porque assim, a gente tem o nosso fígado que ele regenera. Então, o fígado é uma víscera que se você corta, ele regenera, vai nascer outro pedacinho de fígado. É igual rabo de lagartixa. O pulmão não. Infelizmente, se o pulmão fosse igual ao fígado, seria ótimo, porque aí a gente trocaria nosso pulmão várias vezes. Mas o pulmão, uma vez agredido, ele, se dependendo do grau de agressão que ele teve, ele não volta mais, assim. Então, por exemplo, se o cara já for enfisematoso, então você vai ter áreas de enfisema que já estão destruídas. O que vai melhorar? Você vai parar de machucar o seu pulmão.
Então, se você parar de fumar, você vai evitar novas áreas de enfisema e você vai melhorar a parte que está boa, você vai otimizar a parte boa, vai trabalhar pela parte que não está legal. Entendi. Você entendeu? Se fosse que nem o fígado, a gente estava bem, mas infelizmente o pulmão... Então é verdade aquela velha máxima de que num raio-x um pulmão de fumante se reconhece fácil. Conhece, mas assim, mas não você conhece por algumas dicas que aparecem no raio-x, porque o paciente, o cara que fuma há muitos anos, ele acaba virando enfisematoso. O enfisematoso, ele tem um pulmão grandão, é aquele cara que tem um pulmão aumentado de tamanho, mas que ventila mal, que respira mal. Não dá para trocar o pulmão, existe transplante de pulmão. Tem transplante, mas infelizmente o transplante de pulmão é um dos que ainda não tem um bom resultado, porque o pulmão, diferente das outras vísceras, ele é uma víscera externa e interna. Então, assim, é muito difícil ainda a gente ter um bom resultado, porque a gente tem muito problema de rejeição do pulmão e é muito difícil a gente achar um pulmão certinho para aquela pessoa naquela pessoa. Mesmo, a Organização Mundial de Saúde reza a seguinte frase até hoje, isso é o que a gente tem até o momento. De repente a gente pode ter novas conquistas, mas o que a Organização Mundial de Saúde prega com relação ao cigarro é que o melhor tratamento é não acender o primeiro cigarro. Essa é a dica para todo mundo. Essa é a dica, então, para quem está em casa, não fuma. Por favor, não comece a fumar, porque depois que você começa, é muito difícil parar. Isso. Não é isso, doutor? Perfeito. E você não falou quem é o médico? Sim. Qual que é o profissional adequado para quem está em casa fala, eu vou parar de fumar. Agora eu fiquei convencido, quero parar de fumar. Onde é que eu vou? O profissional ideal para você ver esse tipo de situação pode ser um clínico geral, que vai iniciar você no processo, um pneumologista, que é o profissional especializado na via respiratória, um cardiologista pode te ajudar também, porque ele tem interesse que você pare de fumar, e todo o grupo multiprofissional que eu falei para você, desde o nutricionista, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, psiquiatra. Esse grupo de profissionais, eles vão poder te ajudar de alguma forma. Mas assim, geralmente quem vai te conduzir o tratamento ou vai ser um pneumologista, ou vai ser um cardiologista ou psiquiatra. Tá ótimo. Muito obrigada pela presença. Infelizmente, nosso tempo já acabou. O papo é muito bom, daria ainda para fazer vários programas, né? Porque a minha lista aqui ainda estava enorme, mas infelizmente o programa Resenha Livre fica por aqui e eu espero você na próxima semana.